A partir de agora, com o deputado federal Jadiel Alencar, do Republicanos, deputado federal de primeiro mandato, um empresário bem-sucedido que ascendeu à política, já começou como deputado federal. Seja bem-vindo, boa tarde, deputado. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes da Banca de Sapateiro. É uma imensa satisfação poder estar aqui novamente, falando sobre nossos projetos, sobre política, sobre o nosso estado. Primeiro, deputado Jadiel, elogiar o seu projeto, que era do Partido Verde, saiu do PV, ingressou no Republicanos, mas esse projeto tem tudo a ver com o Partido Verde. Na verdade, tem tudo a ver com o meio ambiente, com a proteção ambiental, com os novos tempos, que é uma redução gradativa, né, ali aos poucos, no uso de plástico aqui no Brasil. Explica pra gente como é esse projeto. Olha, Ari, esse projeto, como você bem falou agora, ele tem tudo a ver com o atual momento que o Brasil, que o mundo precisa viver. Conscientizar a todas as pessoas da preservação ambiental, do leito dos rios, da natureza. E nós sabemos que o uso do plástico, ele não é um dano que ele tem um efeito imediato. O plástico ele leva milhares, milhões de anos para se degradar no meio ambiente. Então, nós temos visto que cada ano que se passa, as condições climáticas, os efeitos estufa e outros efeitos mais só pioram. E em virtude disso a gente vê aí chuvas muito mais intensas, fora do programado, todos os desastres ambientais possíveis, e isso é decorrência dos maus tratos que a população causa para a natureza, para o meio ambiente. Então, eu fui eleito pelo Partido Verde, estive por mais de um ano como deputado federal pelo Partido Verde, hoje estou no Republicanos. Mas nós temos uma conscientização de que nós precisamos, através do nosso mandato, enquanto cidadão, fazer uma entrega eficiente, com políticas públicas responsáveis, para que realmente possamos apresentar um projeto de lei, entregar para a sociedade um projeto que possa preservar a natureza, que possa ajudar a combater essa cultura que ao longo das décadas, os milhares de anos aí foi implantada, do uso do plástico, do uso de material que tem dificuldade de se decompor com facilidade. Então, nós apresentamos um projeto de lei que ele vai justamente fazer com que a sociedade tenha uma redução gradativa no uso do plástico. Então, a cada ano que se passa, as pessoas, as indústrias, o mercado vai começar a reduzir o número do uso de plástico em todo, vamos dizer assim, todas as utilidades que o ser humano, que a população precisa. Até ao longo aí de 5 anos, a gente descontinuar completamente o uso de plástico. Então, nós sabemos que isso a médio e longo prazo terá um efeito imensurável para o meio ambiente, para a população. Nós sabemos, Ari, que hoje o plástico ele entra como micropartículas no organismo das pessoas. Cérebro, até já no foi cérebro achado microplástico. Microplástico na corrente sanguínea. Então, assim, é realmente um dano que a gente não consegue ver, mas que muitas doenças, muitas coisas que acontecem na vida do cidadão estão ligadas ao uso do plástico. Então, a gente sabe que hoje tem empresas que vivem do comércio do plástico, a indústria do plástico, mas esse é um projeto que ele vai acontecer de forma gradativa, justamente para que essas empresas, esse mercado, ele possa ter um tempo de pensar, de se reestruturar, de direcionar as suas atividades, o seu campo de visão para um novo mercado. Então, assim, o consumidor do plástico, ele amanhã vai ser o consumidor de uma nova matéria-prima. Então, nós não queremos prejudicar o mercado, nós não queremos prejudicar as empresas. Pelo contrário, nós queremos
salvar o meio ambiente, a natureza e melhorar a saúde da população a médio e longo prazo. O projeto de lei do deputado federal Jadiel Alencar é o projeto de lei 336/2025, e como ele já acabou de explicar, é uma redução gradativa, 30% de redução de produção e venda de plásticos descartáveis num prazo de 5 anos a partir da aprovação do projeto. Então, se ele for aprovado esse ano, nos próximos 5 anos, até 2030, reduzir em 30%, e depois, no prazo de 10 anos, aí você amplia para 60%, e em 15 anos, elimina completamente a produção, claro, a não ser naqueles casos essenciais, porque para tudo há exceções. Parabéns pelo projeto, é muito bom, tomara que seja aprovado. Obrigado, Ari. E essa primeira etapa dos 5 anos aí, ela já tem um benefício muito grande, porque hoje, se a gente avaliar no nosso cotidiano, desde o copo plástico, o prato, o talher, o canudo, no nosso dia a dia, tudo tem matéria-prima ligada ao plástico. Então, assim, 30% do que se consome hoje aí já é um resultado fenomenal. Então, nós estamos muito otimistas na perspectiva que esse projeto de lei seja aprovado breve. Quero dizer, Ari, compartilhar com você aqui que nós já estamos indo para o 4º projeto de lei aprovado em nosso mandato. Isso é um fato, um feito histórico, um deputado de primeiro mandato. Geralmente, na casa não aprova nenhum projeto de lei. Nós já estamos encaminhando aí o 4º projeto de lei. Maravilha, era aí produtividade. 4 projetos do primeiro mandato. Os deputados mais experientes dizem que o primeiro, dizem em tom de brincadeira, mas enfim, tem algum grau de verdade, que o primeiro mandato é só para o deputado conhecer como funciona a casa. Ele diz assim, ó, o primeiro mandato é assim, para você entender como aqui funciona, onde é que fica, os lugares, quais os caminhos, como é que funciona. Aí no segundo, aí você faz alguma coisa. Claro que, obviamente, eles falavam em tom de brincadeira. Bem, o senhor é do Republicanos. Como é que o Republicanos vem para a eleição do próximo ano? O senhor vai buscar a reeleição dentro do seu partido atual? Pretende migrar para outra sigla? Olha, Ari, o Republicanos é um grande partido a nível nacional. Aqui no estado do Piauí, ainda não tivemos o benefício de o Republicanos ter uma bancada federal, uma bancada estadual forte pelo Partido Republicanos. Em outros estados, como a Paraíba, o Tocantins, Roraima, o Republicanos tem bancada de 3 deputados federais, 4 estaduais, 6 estaduais e por aí vai. O Republicano está entre os 4 maiores partidos hoje do Brasil, com aproximadamente 50 deputados federais na bancada, entre os que já estão efetivamente oficiais e os que estão em fase transitória, ingressando ao partido. Então, assim, hoje nós temos aí o privilégio de ter o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, um deputado experiente, apesar de jovem, mas que vai entregar muito para o Brasil, para a Câmara dos Deputados, para o Parlamento, e nós não podemos, Ari, jamais perder essa oportunidade de ter um partido com tamanha envergadura, um partido que tem uma grande estrutura, um partido que tem fundação, um partido que tem faculdade, um partido extremamente organizado. Republicanos, em toda a sua história, nunca aprovou uma conta com ressalva. Então, isso é reflexo, é resultado de uma grande gestão feita pelo presidente Marcos Pereira e por toda a diretoria do Republicanos. E aqui no Piauí nós assumimos essa missão, assumimos essa meta de ingressar no Republicanos. O deputado federal Jadiel é fiel ao governador Rafael Fonteles, é da base do governador e tem um amplo diálogo com o governador e com o time do governo. Que é que o governador Rafael vinha dialogando com o deputado federal Jadiel Alencar, que a estrutura do Republicanos na base do governo dependeria muito da federação, porque se acontecesse uma federação entre os Republicanos e outros partidos que não estivessem na base do governo, isso dificultaria um diálogo para pegar aliados da base e colocar como candidato dentro de uma federação dessa ligada à oposição. Os Republicanos, na última reunião com o presidente Marcos Pereira, com toda a bancada federal, o presidente deu a oportunidade de fala a todos os deputados dos mais variados estados do Brasil, dos mais diversos estados, de ouvir se a federação desses estados era positiva ou se tinha algum contraponto. E o resultado foi que, unanimemente,
todos os deputados dos mais diversos estados foram contrários à federação. Com isso, o presidente Marcos Pereira já divulgou na imprensa nacional que a federação não acontecerá com republicanos. Para o Jadiel, aqui no estado do Piauí, não era nenhum problema. Eu tenho uma boa relação com o senador Ciro Nogueira, eu tenho uma boa relação com o Júlio Arcoverde, com o Átila. Pelo contrário, poderia até facilitar a eleição, estando junto com o Átila e com o Júlio. Mas a gente segue a orientação do presidente Marcos Pereira e não vai haver federação. Então, eu já comuniquei ao governador Rafael Fonteles e o que é que ele me passou. Jadiel, nós temos como prioridade a federação que está o PT e também a fusão branca aí do MDB com o PSD. Só que o time de candidatos de toda a base do governo a deputado federal não cabe nessas duas chapas. Então, o republicano hoje, ele é o terceiro partido aí da base do governo para que nós possamos fazer uma formação de chapa para deputado federal. Partido grande, partido organizado, com estrutura, com bons nomes no quadro ali. E da mesma forma para deputado estadual. Nós estamos ouvindo o deputado estadual Gessivaldo, nós estamos ouvindo todos os outros partidos menores, partidos médios, para que possamos colocar à disposição o quadro do Republicanos para que esses deputados sintam qual é a possibilidade que eles têm de eleição dentro do Partido Republicanos. Muito bem, tá aí então, republicanos vêm com chapas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. O deputado Jadiel Alencar realmente tem razão quando diz, olha, para deputado federal só podem ser 11 candidatos, que é o número de vagas, 10 mais 1. Então, 22, se só forem duas chapas, PT, né, PT, Federação, e PSD, o Estado, a base, só tem 22 candidatos a federal? Não. Tem mais. Então vai precisar de uma terceira chapa e essa terceira será do Republicanos.